como você lida com o seu trabalho? Como que para você é a notícia saber que amanhã você vai ter que acordar cedo, né, arrumar as coisas e sair talvez para mais uma jornada de trabalho? Uma jornada de trabalho que pode ser fora do lar ou dentro do lar, querendo ou não, amanhã todos nós estaremos envolvidos em alguma atividade. E como é que isso molda o nosso coração? Como é que nós vemos a ideia de ter que trabalhar toda semana? Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que o trabalho é uma bênção. O trabalho, primeiramente, ele é uma ordem divina. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, qual que é a instrução, a ordenação do Senhor para nós? Para nós cultivar a terra, frutificar, né, dominar sobre a terra. Essa é uma ordem de Deus para a humanidade, por isso que todos necessitam do trabalho. Trabalho é uma ordem divina. O trabalho revela a dignidade das pessoas. Quem normalmente não está envolvido no trabalho, qual que é a palavra que nós damos? Que é uma pessoa à toa, né? Um vagabundo, não gosta de trabalhar, porque o trabalho mostra a dignidade da pessoa. O trabalho, meus irmãos, é uma atividade que pela maioria das pessoas é rejeitada. Ninguém gosta de trabalhar, mas trabalha muitas vezes porque precisa, porque o boleto vai chegar, porque tem que colocar comida na mesa. Então, naturalmente, hoje o trabalho não é visto com bons olhos, porque o trabalho ele é fatigante. O Senhor nos diz ainda lá no Gênesis, lá no Éden, que do suor do nosso rosto nós iríamos comer o pão. Então, pelo fato do trabalho ser algo árduo, algo cansativo, algo que nos demanda tempo, esforço e energia, a maioria das pessoas não lida bem com o trabalho. Mas será que se todo o nosso ambiente fosse rodeado de pessoas cristãs, o nosso trabalho seria diferente? Será que se lá no seu trabalho, na empresa onde você trabalha, se todo mundo lá fosse crente, você acredita que seria talvez diferente a relação? Meus irmãos, em teoria isso deveria ser realmente algo diferente. Mas por conta da realidade do pecado, nós ainda estamos sujeitos a experimentar angústias, sofrimentos e relacionamentos conturbados, mesmo se no trabalho todo mundo fosse cristão. Nós só iremos, meus irmãos, atender à ordem divina, a cumprir com a palavra do Senhor que nós iremos ouvir nessa manhã, se realmente formos transformados pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo está aplicando o evangelho na vida da igreja aqui, em todas as áreas dos seus relacionamentos. Primeiro, ele vai tratar da relação com a mulher e o marido, a esposa e o seu marido, como que eles devem se relacionar de acordo com o evangelho do Senhor Jesus. Depois o apóstolo Paulo vai mostrar como que é a relação de pais e filhos, no capítulo de número 6, no verso 1. E depois ele passa a abordar uma questão cultural, como que nós vamos lidar com as pessoas no nosso trabalho. Ou seja, o relacionamento dentro de casa e o relacionamento também fora de casa, aplicando o evangelho da graça de Deus. Como os irmãos bem sabem, a carta aos Efésios foi dirigida a não apenas uma igreja de Éfeso, mas toda essa região pela qual a carta iria percorrer, tendo um foco principal da cidade de Éfeso, aonde o apóstolo Paulo plantou essa igreja. Então, no capítulo de número 1, nós vemos como Deus nos salvou desde toda a eternidade, o plano redentivo de Deus, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, e Ele fez isso em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Então, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, planejando toda a nossa redenção, fazendo com que em Cristo Jesus a igreja fosse edificada, tendo Cristo como cabeça e a igreja como o seu corpo. No capítulo de número 2, nós vemos como essa salvação planejada por Deus na eternidade nos alcançou,
que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos salvos. A partir então do capítulo de número 3, como que essa salvação agora ela é experimentada dentro do âmbito da igreja. Porque Deus não nos salvou apenas de uma forma individual, mas também de uma forma coletiva, como povo de Deus. Nós que antes não éramos povo do Senhor, agora somos povo de Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, agora fazemos parte da família de Deus. Deus nos inseriu nessa comunidade de fé. E aqui é onde Ele começa a trabalhar a nossa personalidade, o nosso caráter. A partir do capítulo 4, então, ele passa a aplicar essas doutrinas na vida da igreja, que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós. A partir então do capítulo 4, ele vai aplicando o evangelho da graça de Deus. No capítulo de número 5, ele mostra como esse evangelho ele é desenvolvido nos nossos relacionamentos. Então, o verso principal que nós vamos encontrar nesse último bloco é o verso de número 21, que ele diz: sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor Jesus, de Cristo Jesus. Então, veja, meus irmãos, que agora os nossos relacionamentos eles estão mediados pelo nosso relacionamento com Cristo. Então ele passa a mencionar o relacionamento da esposa com o seu marido, que é fundamentado em Cristo Jesus, que ela vai se submeter ao seu marido por causa da sua fé em Cristo. O marido agora vai amar a esposa por causa do temor de Cristo. Então veja que a base do relacionamento não está fundamentado naquilo que o outro faz por mim. É independente do outro, mas dependente inteiramente do Senhor Jesus. Então, mesmo que o marido não seja uma boa pessoa, mesmo que a esposa não seja uma boa pessoa, eu vou fazer o meu dever diante de Deus por causa do meu temor a Cristo Jesus. Isso se aplica também quando é o relacionamento de pais com filhos. Né? Os filhos devem obediência aos seus pais por causa do temor ao Senhor. Observe aí no capítulo de número 6, no verso 1, filhos obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E aí ele vai mencionar o mandamento: honre o seu pai e a sua mãe. Por que ele vai mencionar o mandamento? Por causa do temor de Deus. Eu vou obedecer aos meus pais, eu vou honrar os meus pais, mesmo na velhice, por causa do meu temor a Deus. Não é porque eles merecem, mas é por causa do meu temor a Cristo. Então, meus amados, quando nós chegamos aqui no verso de número 5 do capítulo 6, esse mesmo conceito vai permanecer dos nossos relacionamentos. O servo ou empregado, ele vai obedecer ao seu senhor por causa do temor de Cristo Jesus. O patrão vai tratar o empregado de forma diferente, não porque o empregado merece, mas por causa do seu temor diante de Deus. Tendo essa fase, meus irmãos, introdutória, nós vemos que o propósito do apóstolo Paulo é levar os crentes a estabelecer o padrão do evangelho também no seu ambiente de trabalho. Tem um caso para que a gente possa ilustrar bem, que às vezes a gente pensa assim, mas se todo mundo no trabalho fosse crente, a gente não passaria por tantos problemas. E nem sempre é assim. Numa família, por exemplo, onde todo mundo pode professar a fé cristã, ela também vai ter problemas. No trabalho, onde a maioria pode se dizer crente, pode haver problemas também. Já ouvi relatos de pessoas que tinham comércio e ele contratou todo mundo para o seu comércio que era da igreja, pensando que ele teria um bom relacionamento na sua empresa ali. O que aconteceu? O que ele teve foi ainda mais problemas. Ele teve que demitir os seus funcionários, que eram da igreja, contratar outros que tivessem relacionamento melhor. Também já ouvi testemunho de pessoas que buscaram abençoar irmãos da igreja, contratando eles para exercerem funções de responsabilidade dentro da empresa, e essas pessoas passaram a usar de falsidade,
de adquirir lucros de uma forma inapropriada e sendo membro da igreja. E isso fez com que o relacionamento não só no trabalho fosse transferido para a igreja e se tornasse ainda um problema maior. Por isso, meus amados, nós devemos nos atentar para o princípio da palavra do Senhor sobre esse aspecto. E veja que ele vai se dirigir primeiramente aos servos. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Mostra que a obediência dos servos aos senhores está condicionadas ao temor de Cristo. E às vezes, meus irmãos, a nossa tradução, ela vai trazer aqui como servos, mas a palavra propriamente dita aqui é para escravos. Porque essa era a sociedade daquela época, havia muitos escravos até mesmo domésticos. E o que é interessante nós observarmos é que o apóstolo Paulo vai incentivar esses escravos à obediência aos seus senhores. Quando nós ouvimos sobre escravidão, normalmente o que vem na nossa mente? A ideia de uma escravidão como o Brasil experimentou no seu período colonial. Escravidão com correntes amarradas aos pés, né, com tronco. Essa é a imagem que a gente tem de escravidão. Mas não é dessa forma que a Escritura aborda esse tema. A escravidão, de acordo com a Sagrada Escritura, é quando alguém deve serviço a outro. Normalmente, quando alguém não tem condição de pagar uma dívida, ele se vende como escravo para que, através do seu trabalho, ele venha pagar a dívida que ele adquiriu. Os irmãos, observar como que a Escritura trata a questão da escravidão, como é diferente, abrem Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15, do verso 12 ao verso 15. Nos diz assim, a visão bíblica sobre essa questão. Deuteronômio 15, do 12 ao 15. Se um dos seus compatriotas hebreu ou hebreia for vendido a vocês como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará a liberdade. E quando você puser em liberdade, não mande embora de mãos vazias. Liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar. Daquilo com que o Senhor seu Deus tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, o seu Deus, o resgatou. Por isso hoje estou dando esta ordem para vocês. Veja a relação, meus irmãos, que há aqui. Se o irmão de vocês, o compatriota, for vendido como escravo, ele vai trabalhar para você durante 6 anos. No 7º ano, você vai dar ele em liberdade. E você não vai dispensar ele de mãos vazias. Você vai liberalmente abençoá-lo com tudo aquilo que Deus também te abençoou. Porque se lembra, vocês também foram escravos na terra do Egito. Se vocês têm tudo isso no dia de hoje, é porque Deus também já abençoou vocês. Então veja como é diferente a forma da Bíblia tratar a questão da escravidão e dos escravos. Talvez você pense, pastor, mas isso é o Antigo Testamento. Talvez você pense, pastor, isso é o Antigo Testamento, não tem nada a ver com os nossos dias, nos dias de hoje. O Novo Testamento trata de forma diferente. Eu quero dizer para você que o Novo Testamento continua com essa mesma percepção. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, ele afirma, 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 20, que cada um permaneça na vocação que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Mas quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor.
Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Mostra, meus irmãos, que a Bíblia vai tratar essa questão de uma forma distinta. Que todos nós somos escravos do Senhor Jesus. E uma vez que a nossa condição social não impõe para nós uma condição espiritual, que a Bíblia vai tratar primeiramente da nossa relação com Deus. O objetivo do apóstolo Paulo aqui não é fazer uma promoção, uma transformação social, mas sim uma transformação espiritual acerca do nosso caráter. Observe que ainda no verso de número 5, como que o empregado cheio do Espírito Santo, ele vai trabalhar. Ele diz que ele é alguém obediente, ele obedece ao seu Senhor. Ele age com sinceridade ainda no verso de número 5, como a Cristo. Ele é alguém zeloso pelo trabalho. Ele é alguém cuidadoso naquilo que é o seu dever. E ele serve não apenas para ser vistos pelas pessoas. No verso 6 aponta isso, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, só trabalham quando o patrão está olhando? Isso é o mais comum, isso é o mais normal. Né? O patrão virou as costas, todo mundo já vai fazer outra coisa, vai entrar nas redes sociais, já não vai produzir como é o esperado. Nós não devemos, meus irmãos, trabalhar para agradar tão somente as pessoas, mas agradar aquele que realmente nos chamou. Nós devemos servir como servir realmente ao Senhor, servir de boa vontade. E como é difícil, nos dias de hoje, encontrar pessoas dispostas realmente para o trabalho. O que a maioria quer um bom emprego, quer um bom salário, mas trabalhar aí é diferente. Trabalho e recursos financeiros são coisas distintas. Você pode trabalhar muito e ganhar pouco. E o contrário também pode acontecer. Você pode ter um pouco volume de trabalho e também ser muito remunerado por conta disso. Porque o trabalho, meus irmãos, não está relacionado para nós diretamente com os recursos financeiros. O nosso trabalho está relacionado primeiramente com o nosso relacionamento com Deus. Se você soubesse hoje que ganhou aí na loteria mesmo sem jogar, algo impossível, né? Ganhou lá uma bolada e não vai precisar trabalhar mais nunca na vida. Você ainda continuaria trabalhando, fazendo o que você faz? Qual que é a motivação do nosso trabalho? Se o nosso trabalho for para conquistar recursos financeiros em última instância, está errado. Nós estamos trabalhando por um motivo muito pequeno. Observe que o apóstolo Paulo vai nos encorajar aqui. Nós estamos servindo ao Senhor. Servindo de boa vontade. No verso 8, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso ou outra vez o Senhor, seja servo ou seja livre. Ou seja, se nós estamos trabalhando para o Senhor, é o Senhor quem vai nos retribuir. Não é o patrão. E veja que aqui ele não está mencionando o patrão, não importa se ele é uma pessoa justa, honesta ou não. O que importa é a nossa disposição para o trabalho como para ao Senhor, sabendo que a recompensa vem de Deus. Mesmo que o nosso patrão não reconheça, mesmo que as pessoas ao seu redor não entendam, a sua dedicação, o seu empenho, mas o Senhor está vendo tudo isso e é Ele quem nos recompensa. Quando nós vemos alguns exemplos, meus irmãos, da Bíblia Sagrada, nós vemos como Deus abençoa os servos que são obedientes, né, e o como que eles são abençoados, né, através da obediência. Quando nós vemos o servo de Abraão, que foi escolher uma esposa para Isaac, Deus o abençoou em todo o seu trajeto, em toda a sua jornada. Quando nós vemos os servos do centurião, indo chamar Pedro, né, como Deus abençoou também toda a sua jornada, e ao findar de toda aquela trajetória, aqueles servos também foram abençoados por Cristo, na descida do Espírito Santo sobre toda a casa
de Cornélio. A Bíblia também, meus irmãos, nos adverte como que é difícil lidar com pessoas que não gostam de trabalhar. O livro de Provérbios, no capítulo 10, do verso 26, nos diz: como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita seus chefes. Ou seja, aquele que tem dificuldade de atender aos pedidos, às ordens dos patrões, são pessoas de difícil relacionamento. Por isso, algumas aplicações nesse primeiro ponto. Trabalhar, meus irmãos, apenas pelo um salário no final do mês, ou para agradar as pessoas, é motivo muito pequeno para te fazer manter em seu trabalho. Nós trabalhamos para algo muito maior. A libertação que o Evangelho oferece para nós não é fundamentalmente social, mas sim espiritual. É por causa do nosso relacionamento com Deus que a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, o nosso trabalho são transformados. Será que pelo fato de você ser cristão, você tem trabalhado realmente de forma diferente? Essa semana passou, né? Eu precisei ir no barbeiro, cortar o cabelo. Estava ficando muito feio já. E aí, sentado lá na cadeira do seu Paulo, o rapaz foi lá e reclamando do patrão dele. Reclamando. Que ele não reconhece nada que eu faço, estou não sei quantos anos lá. E o seu Paulo ficou irritado. Falou assim, eu não quero ouvir você falar mal do seu patrão. Se você continuar falando mal do seu patrão, você pode ir embora, que eu não quero mais ouvir você falar mal dele. Estou cansado, já toda vez que você vem aqui, você fica falando mal do seu patrão. Aí você, você não está satisfeito, seu feliz? Pede a conta, vai embora, arruma outro. Não, mas eu estou feliz no meu trabalho. E começou aquela discussão, né? Ele falou assim, e é algo muito comum, né? E as pessoas tinham um crente lá. Falou assim, eu também não gosto de trabalhar, eu trabalho porque eu preciso. Isso é uma palavra muito comum, né? Porque o trabalho, ele é cansativo, é enfadonho. Mas pela graça de Deus, meus irmãos, Deus nos abençoa. Nós devemos ter um olhar diferente acerca do trabalho. O trabalho é algo que Deus utiliza para o nosso bem, né? E o bem das pessoas ao nosso redor. E veja que esse mesmo princípio, ele é aplicado também para os patrões. A partir do verso 9. E vocês, senhores, né, façam o mesmo com os servos, ou de igual modo. Veja que o mesmo princípio aplicado para os escravos, os servos, também é aplicado para os senhores. E o que ele diz? Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Veja que ele traz a ideia de que os senhores também são escravos de Deus, que eles também têm um Senhor que está acima deles, pelo qual eles devem prestar contas. Então, aqui nós vemos que a característica do patrão que é cheio do Espírito Santo. E o que ele deve fazer? Deixar as ameaças. Porque, por vezes, o patrão sabe que o empregado precisa daquele recurso para sobreviver. Então, ele age de uma forma a coigir, a humilhar, não sei se você já experimentou isso, você está num ambiente de comércio, chega o patrão e ele esculacha com a pessoa ali, com o funcionário, cria aquele ambiente hostil, porque ele sabe muitas vezes que o funcionário depende daquele serviço. Então essa não é a maneira bíblica de tratar com os funcionários. O verso 9 ainda, saiba que você também é servo e possui um referencial que é o Senhor. Nós temos um exemplo, meus irmãos, de alguém que usou a sua posição de Senhor para abençoar na Sagrada Escritura, que é a história de Boaz. Boaz tinha propriedades e também servos. No livro de Ruth, no capítulo 2, a partir do verso 2, nos diz assim: que Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha.
Ela se foi e chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros. Veja que ceifeiros aqui são os empregados dele, né, pela qual estava servindo. E como é que ele se dirige aos seus empregados? Que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam, que o Senhor o abençoe. Veja que a forma dele se dirigir aos seus funcionários, aos seus empregados, aos seus servos, é uma forma de abençoar. Que o Senhor esteja com vocês. Veja que Boaz aqui, em toda a história, ele vai agir de forma abençoadora, não apenas para os seus servos, mas também para a Moabita, a Ruth, que estava ali como uma peregrina, como uma estrangeira na terra que Deus havia confiado a eles. O maior exemplo, meus irmãos, de quem é Senhor sobre todos e serve a todos é o próprio Senhor Jesus. Cristo, sendo Senhor e Mestre, Ele lavou os pés dos discípulos. Esse é o entendimento bíblico sobre aqueles que estão na posição de autoridade, que estão dentro da sociedade numa condição elevada para abençoar. A primeira coisa, meus irmãos, se você tenha o privilégio, a oportunidade de exercer autoridade sobre outros, entenda que essa é uma bênção de Deus para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu cuidado. Agradeça a Deus por estar em posição de autoridade. Deus te colocou como chefe para abençoar. Não se esqueça que você tem um Senhor a quem também vai prestar contas. Por isso, meus amados, o que nós podemos entender de tudo que nós ouvimos essa manhã é que nós devemos nos submeter a Deus e também servir as pessoas. Que o empregado entenda que antes de tudo ele serve ao seu Deus e é a Ele que ele tem que prestar contas. Ele não tem que trabalhar para agradar as pessoas, mas tão somente ao seu Senhor. E o patrão também entender que ele está nessa posição por graça de Deus, para abençoar outras vidas, e não apenas para se engrandecer, para se enriquecer às custas dos outros. Por isso, todos, sejam servos, sejam livres, devem obediência a Cristo. E dentro desse contexto aqui, meus irmãos, em que o apóstolo Paulo escreve, o que poderia acontecer? Isso também pode acontecer nos nossos dias. Que diante da igreja, há pessoas que são vocacionadas para ministérios de autoridade, como presbíteros e diáconos. Todavia, na sociedade, de uma forma geral, pode ser que a relação seja diferente. Por exemplo, pode acontecer de que um membro da igreja tenha um comércio e o seu empregado seja um membro da igreja. Então, na sociedade, ele está numa posição de autoridade, quando o outro irmão em Cristo está numa posição de obediência, de inferior a essa autoridade. Só que quando chega na igreja, pode ser que a situação se inverta. Pode ser que aquele que é empregado lá fora, aqui na igreja, tenha uma posição de autoridade, de liderança. E aquele que é senhor lá, aqui esteja numa posição de obediência, de submissão. Então é diante desse cenário que o apóstolo Paulo está se referindo. Então, independente se você é servo, se você é senhor, o que importa é a sua obediência a Cristo e a sua vontade. O que importa é você servir com sinceridade de coração, com integridade. Isso que é importante, isso que é agradável aos olhos do Senhor. Por isso, meus irmãos, a base do nosso relacionamento entre servos e senhores é o respeito, é integralidade e coerência espiritual. O Evangelho não é uma revolução social como alguns pensam, ou uma revolução política,
mas sim uma transformação moral e espiritual. O Evangelho atua em nossos corações. Servos e senhores estão no mesmo lugar na igreja. Tanto um como o outro são servos de Cristo Jesus. A pergunta que faço para poder concluir é: será que o Evangelho tem chegado no seu ambiente de trabalho? Será que você, na sua empresa, tem levado realmente o Evangelho a sério, tratado as pessoas com dignidade, com respeito, com reverência, tratando com zelo? Quer seja servo ou senhor, precisamos servir de coração ao nosso Mestre que está nos céus. Perante Cristo, todos nós somos os seus servos. Todos nós que estamos aqui nessa manhã, estamos para servir a Cristo Jesus. Independente do local e da condição que Ele nos colocou. Para concluir, 1 Coríntios capítulo 7, verso 23, nos diz: vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Nós não devemos temer as pessoas, mas tão somente ao nosso Deus, que está nos céus e faz todas as coisas conforme a sua vontade. Amém?